Caro aluno, você que acompanha o Mais Que História, é sempre um prazer estar aqui para falar de diversos assuntos da nossa história. E hoje vou falar de um tema que é muito comum nas nossas provas de vestibular e no próprio Enem. Trata-se da Era Vargas. Por quê, professor? Porque Getúlio Vargas foi o presidente que mais tempo passou no poder na história do nosso país e foi também responsável por diversos direitos, como os direitos do trabalho. Tem toda uma história, um glamour em cima da própria história de Vargas, a questão do suicídio dele. Então Vargas realmente é um caso a se estudar com muito carinho. Nós, na verdade, devemos inclusive separar os dois grandes momentos de Vargas. A Era Vargas, que vai de 1930 a 45, e o segundo governo de Vargas, que vai de 51 a 54. Então, para falar em Era Vargas, a primeira coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é que Getúlio, durante os 15 anos que passou de forma ininterrupta no poder, em nenhum momento ele foi eleito pelo voto direto. Ele chegou ao poder em 1930, vencendo a Revolução de 30. Na verdade, ele havia perdido a eleição para Júlio Prestes, o paulista que representava os interesses dos cafeicultores. Na época, a Aliança Liberal, derrotada, que era composta de Getúlio Vargas e João Pessoa, o que é que vai acontecer? Com a morte de João Pessoa, acaba se tornando o estopim, essa morte de João Pessoa, para a Revolução, e o tenentismo acaba conduzindo Getúlio ao poder. É importante que a gente perceba que Getúlio Vargas, no instante que se inicia o seu governo, nós teremos aí a adoção de um governo muito autoritário, onde ele vai, inclusive, fechar o Congresso, nomear interventores nos estados. Isso vai gerar, inclusive, uma insatisfação muito grande em São Paulo, que vai provocar a Revolução Constitucionalista de 1932. É importante lembrar também que Getúlio Vargas, durante o governo provisório, ele segurou um pouco a ideia da Constituição, de fazer uma nova Constituição para o país, mas pressionado pelos paulistas, ele acaba convocando a Assembleia Constituinte em 33, que acaba fazendo a nossa Constituição de 34. Que aí você vai lembrar, foi a Constituição que menos tempo durou em vigor no nosso país. Ficou apenas 3 anos em vigor, porque depois ela vai perder espaço para a Constituição de 37. Você vai lembrar que a Constituição de 34 ela foi promulgada, ela estabeleceu inclusive o voto secreto, que era a ideia de acabar com as fraudes que eram tão comuns na República Velha. Ela trouxe o voto feminino, ela instituiu constitucionalmente o voto feminino, mas na verdade a mulher só vai votar para presidente lá na frente, porque em 34 quem vai eleger Getúlio é o Congresso. Isso mesmo, ele fez uma manobra para ser eleito indiretamente. Já em 37, nós vamos lembrar que Getúlio ele usou um suposto plano comunista, o Plano Cohen, para justificar o seu golpe de Estado, o Estado Novo, que é considerado o chamado golpe dentro do golpe. O que é que você deve lembrar no governo constitucional de Vargas, que vai de 34 a 37? Você deve lembrar que nessa época, no Brasil, havia um embate entre dois grupos políticos de posições bem distintas. A ANL, a Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, liderada por Luiz Carlos Prestes, que lá na década de 20, você lembra, ele era líder do tenentismo, só que agora Prestes tinha outra visão. Ele, de uma certa forma, se desencantou com os desdobramentos dos rumos que o tenentismo levou e acabou rompendo e se tornando o principal líder do comunismo aqui do Brasil nessa época. E aí a gente vai lembrar que ele vai ser, inclusive, um dos responsáveis diretos pela intentona comunista, que chegou a tomar o poder em Natal. Durante 3 dias os comunistas ficaram no poder, depois eles acabaram sendo derrotados pelas tropas federais. É importante lembrar até que Natal foi a única cidade do Brasil a ter tido um governo comunista. Vamos lembrar também que o outro grupo que rivalizava com a ANL era a AIB, Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista, inspirada no fascismo de Benito Mussolini. Vocês devem lembrar que quem seguia Mussolini eram os camisas negras. Aqueles que seguiam o integralismo no Brasil eram chamados de camisas verdes. Eles se cumprimentavam com o braço direito estendido e aí eles falavam a palavra Anauê. Percebam a questão do nacionalismo presente nessa palavra. É uma expressão em tupi-guarani, que quer dizer vamos em frente, vamos adiante. E aí eu gostaria de lembrar também que em 1937, os integralistas, tentando até conseguir um certo apoio de Getúlio na eleição que iria acontecer em 38, eles vão entregar a Getúlio o famoso Plano Cohen, dizendo que se tratava de um plano comunista para tomar o poder no Brasil através das armas. E o que é que Getúlio faz?
Getúlio vai se valer do Plano Cohen para implantar o Estado Novo, que aí é a fase mais dura, a chamada ditadura do Estado Novo, que é marcado por uma Constituição extremamente autoritária, a Constituição que é conhecida como polaca, a de 1937. Você deve lembrar que nessa época o Brasil vai ter uma censura muito rígida. Getúlio vai criar o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. E aí eu lembro a vocês que o DIP tinha duas funções básicas: a censura ao governo Vargas e também a propagação de uma imagem positiva, nos modos do que acontecia com Hitler, com Mussolini. Hitler, inclusive, tinha o ministro Goebbels que cuidava dessa parte, né, da parte da propaganda nazista. O que é que a gente pode lembrar de estratégia do DIP? A questão da aproximação com os grupos de escolas de samba, que na verdade eram blocos e foram transformados em escola. O governo ele vai chegar a fomentar, ele vai chegar a bancar alguns compositores para que eles fizessem músicas que fossem favoráveis ao governo. O samba, que era visto de uma forma pejorativa, como música de pobre, né, como música de negro, na época alvo de muito preconceito, o que é que vai acontecer? Getúlio vai tratar o samba e o próprio carnaval não como um caso de polícia, mas como uma questão de Estado. A Unidos da Tijuca chega a fazer como samba de enredo uma homenagem à esposa de Getúlio, Darcy Vargas. Imagine aí como eles procuravam também usar a cultura para manipular a nossa sociedade. Isso também era feito lá na Alemanha. Você pode assistir o filme Arquitetura da Destruição, vocês vão perceber como a cultura era usada para influenciar um povo. Devemos lembrar ainda que o DIP criou, como uma das suas estratégias de marketing, a chamada Hora do Brasil, que ainda hoje você ouve, né? Aliás, você não ouve. A Voz do Brasil hoje tem audiência muito pequena, convenhamos, mas é obrigada. E, na verdade, o que era a Hora do Brasil? A Hora do Brasil era aquele programa que procurava mostrar coisas positivas do governo de Vargas. Você deve lembrar ainda que Getúlio ele vai participar da Segunda Guerra Mundial de uma forma muito contraditória. Ele vai entrar do lado dos aliados, que eram democráticos, com exceção da União Soviética, claro, para lutar contra as ditaduras. Vejam a contradição. Contradição essa que vai acabar com a sua deposição. Quando termina a guerra, os militares... Ironicamente, os militares colocaram Getúlio, eles vão ser responsáveis pela sua saída. Getúlio vai ser obrigado a renunciar em 1945. Mas mesmo assim, ainda vamos ter o movimento queremista, que vai querer a volta de Getúlio. Na verdade, eles queriam a permanência de Getúlio. Mas aí Getúlio sai, quem vai governar é Dutra, mas aí em 51 Getúlio voltaria numa condição toda especial. Como ele mesmo dizia, voltei nos braços do povo. E aí Getúlio em 53 cria Petrobras, vai ser muito pressionado. Vamos ter um incidente também, o atentado da Rua Toneleiros contra Carlos Lacerda. Getúlio, por ser nacionalista, por criar Petrobras, por não se render ao apelo do capitalismo, sobretudo do capitalismo norte-americano, ele acaba também fazendo da sua morte o seu último grande ato político, deixando a Carta Testamento, que eu conclamo vocês a darem uma olhadinha. Pega lá na internet, vai lá no Google, Carta Testamento Getúlio Vargas. História também é isso. Pesquise, se inteire um pouco mais sobre a história do nosso país. Fazendo assim, você não vai apenas passar no vestibular, você vai se tornar um cidadão melhor. Beleza? Até a próxima, galera!